Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para ler mais 6 capítulos do livro de Salmos. Tem sido um desafio comentar em tão pouco tempo aqui cada salmo, mas eu creio que está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção para a minha vida e eu creio que está sendo uma bênção para a sua vida. Vamos começar nossos 6 salmos de hoje. Salmo de número 19. Salmo 19. Salmo de Davi. O propósito é louvar a Deus pela revelação na criação e na sua palavra. O assunto principal, Salmo 19, é a glória de Deus na sua criação e na sua lei. Então, começa assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, Davi começa louvando a Deus pela revelação natural. É o que nós chamamos a teologia, que é uma revelação que está disponível a todos. É uma revelação assim comum. Todos têm essa revelação. Não é aquela revelação que você precisa de estar em Cristo, de nascer de novo. Não. Até a pessoa pior do mundo, ela pode ter essa revelação. É a revelação que a criação carrega. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que o homem é indesculpável diante de Deus, porque os céus declaram a glória de Deus. Esse salmo, nós vamos ver aqui que Davi descreve a continuidade desta revelação que percorre toda a terra. Do verso 2 ao verso 6, Davi vai muda para a revelação especial de Deus. Por que revelação especial? Porque agora ela não está na criação, agora é revelação que está na palavra. Olha o verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Então a revelação que vem agora por meio da Bíblia, da leitura bíblica. Revelação essa que com certeza você está tendo ao ler a Bíblia. O quanto você está aprendendo, o quanto seus olhos estão se abrindo, o quanto você está recebendo. Então Davi vai terminar este salmo pedindo a Deus que guarde ele do pecado e que as palavras de sua boca e a meditação do seu coração sejam agradáveis a Deus. O que nós aprendemos aqui? O Salmo 19, ele vai ser citado, como eu disse, lá em Romanos, capítulo 1, verso 20. O Salmo 19 nos lembra que Deus se revela tanto na criação quanto na sua palavra. Então, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ele pode perceber, ele tem uma revelação de Deus, essa revelação comum, disponível a todos por meio da criação. Mas quando ele vai para a Bíblia, ele recebe uma revelação especial. Eu quero dizer para você como é importante reconhecermos a majestade de Deus através de tudo que Deus criou, que está aí ao nosso redor. E como nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e buscar conhecer mais ao Senhor, não só pela criação, mas também pela sua palavra. Vamos para o Salmo de número 20. Salmo 20, Salmo de Davi. Este salmo, o propósito dele é Davi pedir a bênção de Deus sobre o rei, sobre o exército em tempos de guerra. O que está aqui, o assunto principal, oração por vitória e proteção divina. Então, Davi, ele ora para que Deus responda a ele no dia da angústia. Que Deus o proteja. Olha o verso 1 e 2. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio. Então, uma oração no momento de angústia, pedindo a Deus ajuda, proteção. O verso 4, Davi pede a Deus que conceda os desejos do coração do rei e faça prosperar os seus planos. Então, Davi está colocando aqui os seus planos diante do Senhor. O salmista aqui, no Salmo 20, afirma a confiança de que o Senhor salvará o seu ungido. E Davi vai concluir o Salmo 20 com uma declaração de confiança no Senhor, afirmando que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Verso 8. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, o que eu aprendo aqui?
O Salmo 20, ele é um incentivo para que eu e você possamos buscar ajuda e proteção em tempos de necessidade. Provérbios capítulo 21, verso 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E Davi entendia isso, por isso que ele estava buscando a sua vitória, não na força dos seus cavalos, não na força do seu braço, não, ele estava buscando a sua vitória em Deus. Vamos para o Salmo 21. Salmo 21 é um salmo também de Davi. E o propósito desse salmo é louvar a Deus pela vitória e bênçãos concedidas ao rei. O que nós vemos como assunto principal é uma ação de graças, de proteção, pela proteção e bênçãos de Deus. Olha o Salmo 21, verso 1, diz assim: O rei se alegra em tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concede o desejo do seu coração e não te rejeitaste o pedido dos seus lábios. Então nós vemos Davi aqui. Davi louva a Deus pela força e pela salvação concedida ao rei. Ele reconhece, aqui neste Salmo 21, Davi reconhece que Deus respondeu às suas orações. E Deus concedeu a ele bênçãos e longevidade. Davi, neste Salmo, vai celebrar a presença de Deus como fonte de alegria e vitória. E isso está tão nítido aqui no verso 6 e verso 7. Davi vai continuar, e aí ele termina este salmo, nos mostrando. Davi termina com um chamado a Deus para ser exaltado em sua força, louvando e cantando a Deus pelo seu poder. O Salmo 18 é o reconhecimento das bênçãos de Deus sobre o rei. É Davi reconhecendo que as suas vitórias vieram porque Deus lhe deu a vitória. É uma celebração divina. O Salmo 21, ele nos lembra de louvar a Deus por suas bênçãos e proteção. Eu e você temos que ter esse coração grato. Eu aprendi algo que eu queria te ensinar. Celebre. Celebre todas as suas vitórias, desde a menor à maior. Celebre. Não celebre a sua vitória depois que outros celebrarem. Ou não deixe de celebrar porque ninguém à sua volta celebrou. Você tem que celebrar. E seja grato a Deus pela vitória que Ele tem dado. Vamos para o Salmo 22. Salmo 22, Salmo também de Davi. O que temos aqui, o propósito desse Salmo é nos mostrar que clamar a Deus em meio ao sofrimento, que o que Davi está fazendo, e Davi profetizando a vinda do Messias. O assunto principal é o sofrimento do justo, porque o justo sofre. Jesus disse que nesse mundo teríamos tribulações, mas a esperança da salvação de Deus. Então, Salmo 22, no verso 1, olha como que ele começa. Meu Deus, por que me abandonaste? Aqui você vai se lembrar da palavra de Jesus ali no Gólgota, na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então o salmista começa com a declaração que Jesus na cruz do Calvário vai declarar. Então Davi começa com um grito de desespero, como foi o grito de Jesus ali na cruz, um grito de desespero pela ausência do Pai. Por que Jesus gritou ali na cruz? Um grito de desespero, pastor, porque naquele momento o pecado da humanidade estava sobre ele. Então o Pai não podia ter comunhão com o Filho. É o desespero pela ausência do Pai, da presença do Pai. E aqui Davi vai descrever o seu sofrimento. Aqui nesse Salmo 22, Davi descreve a zombaria e o abandono. E aí Davi vai clamar por justiça, descrevendo sua aflição física e emocional. Verso 14 ao 18. E Davi, ele expressa aqui a confiança de que Deus ouvirá e de que Deus responderá. E ele termina este salmo com um louvor a Deus, ao Deus que trará salvação. Esse salmo é amplamente visto como uma profecia do sofrimento de Cristo. Então, ao ler o Salmo 22, você precisa lembrar do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. O Salmo 22 ele vai ser citado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46.
quando Jesus na cruz ele declara: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 mostra que mesmo em momentos de maior desespero, nós podemos confiar em Deus, confiar que Deus ouvirá o nosso clamor. Este salmo aponta profeticamente para Cristo, que sofreu por nós, garantindo a nossa redenção e a nossa esperança. Porque Cristo morreu em nosso lugar, porque Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque Cristo levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, nós podemos ter esperança. Vamos para o Salmo 23. Salmo 23 é um salmo tão conhecido. Um salmo que muitos podem declarar ele de cor. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. O Salmo 23 tem um propósito de expressar confiança e o descanso na provisão e proteção de Deus. Qual que é o assunto principal? O Senhor como um pastor que cuida das suas ovelhas. Deus cuida de mim e de você. E Ele nos guia, Ele nos conduz. Davi começa com a declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De nada terei falta. De nada, nada. De nada terei falta. E aí Davi descreve como Deus, Ele guia as suas ovelhas. Como que Ele guia a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Isso mostra a restauração da sua alma. Mesmo no vale da sombra e da morte, Davi não teme. Por que Davi não teme? Pois Deus está com ele. E aí ele vai celebrar a abundância da provisão de Deus, a certeza da bondade e misericórdia de Deus. Aqui a imagem de Deus como pastor nos remete lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23 é um testemunho da confiança total de Davi a Deus, e como eu e você devemos confiar, e que Deus é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor. Deixa eu dizer algo para você: em todos os aspectos da sua vida, você pode confiar em Deus. Pode. Porque Deus nos dá amor, nos dá provisão, Deus nos dá cuidado, Deus nos dá direção. É isso que aprendemos aqui no Salmo 23. Mas para terminar a nossa leitura de hoje, vamos para o Salmo 24. Salmo 24, Salmo de Davi. Salmo 24, Salmo de Davi. O que temos aqui? Davi celebra a soberania de Deus e a entrada do Rei da Glória. O assunto principal é essa soberania de Deus sobre a criação. E essa soberania e a vinda do Rei da Glória. Davi começa declarando a soberania de Deus. Olha o verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Que declaração poderosa. E aí Davi vai descrever, logo em seguida, os requisitos para entrar na presença de Deus. Quais são os requisitos? Mãos limpas, coração puro e uma vida de verdade. Vou repetir: mãos limpas, coração puro e uma vida de verdade. São esses que têm um coração puro, mãos limpas e uma vida baseada na verdade que vão entrar na presença de Deus. Pastor, como que deve ser minha vida? De mãos limpas, coração puro e baseada na verdade. O Salmo, ele chega ao seu ápice aqui com o chamado para que as portas sejam levantadas ao Rei da Glória. E aqui, o Rei da Glória, ele entre, e aí, identificado como o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos Exércitos. A entrada do Rei da Glória é refletida lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, quando fala de Jesus, da vinda de Jesus, sentado sobre um cavalo branco, e diz assim: em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Salmo 24 nos lembra que o Rei da Glória é Jesus. E o Salmo 24
ele mostra que a majestade, a soberania de Deus e a necessidade de uma vida santa, de uma vida bonita na presença de Deus. E sabe o que o Salmo 24 também aponta para mim e para você? A necessidade de preparar os nossos corações para receber o Rei da Glória, que é Jesus. Seu coração está preparado? Seu coração está com portas abertas? Lá em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. O Rei quer entrar no teu coração, mas o seu coração precisa ser aberto para que o Rei da Glória entre. E se o Rei da Glória entrar, ele vai entrar para reinar, para ser Senhor da sua vida. E se ele reinar, sua vida vai viver uma grande transformação. Glória a Deus. Terminamos mais 6 salmos. E o salmo do capítulo 19, Salmo 19, ao Salmo 24, o que temos aqui, ele nos oferece um rico caminho de louvor, de oração, de confiança a Deus, confiança em Deus. O que temos aqui, cada um desses salmos que lemos aqui, ele nos convidou a compreender como é profunda a revelação de Deus. A sua proteção, a sua justiça, o seu cuidado, a sua majestade. Então aqui, do Salmo 19 ao 24, eu gosto de dizer, é um aprofundar em experiências pastorais e teológicas. Porque nos aprofundamos nesse Deus majestoso e soberano, onde se revela por meio da criação. Mas temos também um pastor que cuida de nós como suas ovelhas. Isso é lindo demais. Que Deus abençoe a sua vida. Que privilégio terminar mais 6 salmos com você. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos amanhã para mais 6 salmos. Deus abençoe a sua vida.